Boa noite, meus irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja a honra e o louvor para sempre. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. E vamos ler a bendita palavra do Senhor, versículo 1 ao versículo 10. Lucas, capítulo 7, de 1 a 10. A bendita palavra diz o seguinte: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o escravo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu escravo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do povo, do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu escravo: faze isto, ele o faz. Ouvindo estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o escravo. Amém. A bendita palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos pela oportunidade que temos como teu povo de abrir as Escrituras e pedimos a direção, a instrumentalidade do teu Espírito sobre as nossas vidas e rogamos que o Senhor fale ao nosso coração de forma profunda, impactante, graciosa aos nossos corações. E tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, segundo a pesquisa IBGE, o povo brasileiro é um povo que tem muita fé. É assim que as pessoas se descrevem. Elas têm fé. De fato, nós geralmente encontramos algum sociólogo descrevendo a população brasileira como sendo uma população que acredita em alguma coisa, que no geral é religiosa. Mas o que é, de fato, a fé verdadeira? Essa é uma pergunta importante. Qual a natureza da fé verdadeira? Como nós podemos reconhecer a fé verdadeira? Qual é a essência da fé verdadeira? E mais importante, será que você tem fé verdadeira em Cristo Jesus? Será que você pode, de fato, dizer que tem fé verdadeira? O que significa isso? E esse episódio é muito importante porque, de alguma forma, ele é ilustrativo a respeito dessa fé verdadeira, da fé de um homem que não era judeu, era um centurião, um gentio, mas que demonstra uma profunda fé no Senhor Jesus Cristo. E a grande pergunta é: qual é o ponto dessa história? O que é que essa história quer nos ensinar? Por que é que o Espírito Santo levou Mateus e Lucas a registrar essa história nas Escrituras Sagradas? É exatamente isso que nós vamos refletir nessa noite. E para responder essa pergunta, qual é o ponto dessa história, vamos nos lembrar onde é que ela está situada. Essa história está no Evangelho de Lucas, sim, o médico Lucas, que escreveu o Evangelho não apenas mais longo dentre os 4 evangelhos, mas também aquele que buscou dar profundos detalhes. O Evangelho de Lucas é fruto de uma profunda investigação. Ele não havia sido uma testemunha ocular de Jesus,
como outros apóstolos, mas Lucas faz essa pesquisa e escreve para um homem chamado Teófilo, primeiro o Evangelho de Lucas, que narra a história de Jesus, e depois então ele escreve o livro de Atos, que vai mostrar a história da igreja, como a igreja sai de Jerusalém e mediante o poder do Espírito chega até Roma, o coração do mundo gentílico da época. E Lucas escreve essas duas obras de forma brilhante. E Lucas, juntamente com Mateus e Marcos, segue aquela sequência que nós chamamos sinótica, muito parecida. Ele começa mostrando as narrativas da infância, o ministério de Jesus Cristo, rumo, sobretudo, a Jerusalém, mostrando a sua morte e a sua posterior ressurreição. E Lucas, então, vai complementar essa história lá no livro de Atos, mostrando a ascensão de Jesus ao céu, a descida do Espírito e a continuidade da história de Cristo através da sua igreja lá no livro de Atos. Então, essa história, olhando agora para o contexto específico, está no início do Evangelho de Lucas, especificamente em um ponto que é o que nós chamamos logo após o Sermão do Monte. Tanto Mateus vai registrar essa história, como Lucas. Apenas esses dois evangelhos narram essa história, a cura desse escravo, desse servo do centurião. E tanto Mateus como Lucas vão colocar no mesmo ponto a história, que é logo após Jesus ter proferido o Sermão do Monte. Mateus, diferente de Lucas, vai estruturar o seu evangelho em 5 grandes sermões, e logo após aquele primeiro sermão do monte, primeiro sermão proferido por Jesus, anunciando o reino de Deus, Mateus diz que a maior demonstração de fé no reino não vem de um judeu, mas vem de um gentio. E Lucas também vai narrar exatamente essa história. Então, essa história, ela está presente, como eu já expliquei, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. E é muito importante nós compararmos as histórias. É o que nós chamamos, nos estudos do Novo Testamento, de uma história de dupla tradição. É quando ela está presente nos 2 evangelhos. E quando nós vamos comparar as histórias, umas com as outras nos evangelhos, nós usamos 3 princípios hermenêuticos, interpretativos muito importantes, e que é muito importante para você quando você estiver lendo também as Escrituras do Novo Testamento. O primeiro é a seleção, ou seja, esses evangelistas estão selecionando histórias, eventos reais que aconteceram na época de Cristo, ou com Cristo, relacionado a Cristo. Então eles vão selecionar essa história. Mateus seleciona a história e Lucas, então, seleciona a história. Marcos não seleciona essa história, João também tem outro propósito, não seleciona essa história. Mateus e Marcos vão fazer, Mateus e Lucas, aliás, vão fazer isso. O segundo é o arranjo, é que como cada um arranja essa história. E isso é muito importante nós entendermos isso. O arranjo, como é que cada um vai contar essa história com detalhes diferentes, com propósitos diferentes. E a última é a adaptação, é que como um vai adaptar as histórias conforme esses propósitos literários. Então, é muito importante nós aplicarmos nessa história, porque quando você lê essa história do centurião e lê a narrativa de Mateus e compara com a narrativa de Lucas, há aparentemente algumas discrepâncias, mas que, interpretadas de forma correta, são facilmente respondidas. Então vamos analisar primeiro a seleção. Bom, ambos selecionam a história no mesmo contexto, logo após o Sermão do Monte. Ambos estão no mesmo contexto. E assim que Lucas começa no capítulo 7, versículo 1, tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, ou seja, logo após o Sermão do Monte. Ambos vão colocar esse episódio em Cafarnaum, e ambos vão falar do centurião, e ambos vão falar da cura do seu servo. Mas o arranjo que eles fazem é diferente. Por exemplo, Mateus foca muito a respeito da chegada do reino para os gentios. Mateus vai dizer algo que Lucas não diz aqui. Mateus diz, nas palavras de Cristo, que isso apontava a fé daquele gentio para a chegada dos gentios, ou seja, de que no reino de Deus, muitos judeus iam ficar de fora e agora gentios iam fazer parte do reino de Deus. Mateus vai mostrar que Jesus falou mais coisas do que Lucas registra aqui. Lucas não tem um objetivo de retratar especificamente essas palavras de Jesus com respeito ao reino de Deus. Mateus busca, sobretudo, mostrar, e esse é um ponto importante para ele,
como esse centurião é um exemplo de gentios que vão crendo no Senhor Jesus Cristo. E é por isso que o Evangelho de Mateus termina exatamente mostrando isso. Jesus enviando os discípulos para pregar a todas as nações. Então, para Mateus, a história do centurião é importante porque é um dos primeiros exemplos de um cristão da nova aliança. De um crente da nova aliança. Lucas tem outro propósito. Lucas, ele tem no seu evangelho uma grande preocupação em mostrar Jesus como sendo o servo sofredor e a fé messiânica nele, inclusive dos gentios. E é por isso que Lucas, no capítulo 7, vai nos narrar um detalhe, essa cura do centurião, logo em seguida a cura do filho da viúva de Naim, que nenhum outro evangelho vai narrar, e logo em seguida, há o exemplo de João Batista. No versículo 18, algo interessante, 7:18, diz assim: todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. Ou seja, esses milagres, essas curas que Jesus está dizendo, atestavam que ele de fato era o Messias. Esse é um propósito de Lucas, mostrar Cristo como sendo o Messias. O arranjo é um pouco diferente. E por último vem a adaptação, e aqui é importante. O texto de Lucas vai dizer que em nenhum momento o centurião se encontra diretamente com Jesus. Ele envia mensageiros, ele envia aqueles anciãos judeus. Mateus, por outro lado, tem uma tendência de condensar os relatos. E Mateus aqui vai usar um princípio importante que nós conhecemos, e era muito comum na literatura da época, e os romanos usavam inclusive uma frase latina que expressava esse princípio, que diz o seguinte, eu vou ler aqui em latim, depois eu dou a tradução: qui facite per alium facite per si, que significa o seguinte: aquele que age, por outro age. Então, no mundo da época, quando você enviava alguém para fazer algo em seu nome, era como se você de fato estivesse fazendo aquilo. Você era a pessoa. Então, quando o rei enviava um decreto real, aquele mensageiro era o rei. E é por isso que Mateus, então, o tempo todo vai se referir como sendo um ato do centurião. O centurião vai, o centurião fala, o centurião interage. Mas a história vai nos mostrar em Lucas, e Lucas vai ser muito claro com respeito a isso, que o centurião, no versículo 7, diz assim: por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Então nós aprendemos aqui na história de Lucas que de fato o centurião não vai diretamente até Jesus, mas envia esses mensageiros. Então é importante entender esses três princípios: seleção, arranjo e essa adaptação. Agora vamos olhar a história em si. Que tipo de história é essa? Bom, é uma narrativa, os evangelhos são narrativas, que tem um propósito, tem personagens, tem uma trama, tem diálogo, toda a história tem isso. Mas especificamente o gênero dessa história é uma história de milagre e pronunciamento. Há um milagre glorioso, mas juntamente com esse milagre há um pronunciamento profundo de Jesus no versículo 9. E essas histórias são importantes porque mostram essa profunda conexão, não apenas com o milagre em si, mas com ensinamentos profundos que estão atrelados a esse milagre. Então aqui nós temos uma história de milagre e pronunciamento. E a ênfase não está nem tanto no milagre nessa história. E é isso que nos chama a atenção. A ênfase está muito mais na grande fé do centurião, que humildemente se coloca sob a autoridade de Jesus, sendo um exemplo dos primeiros crentes da nova aliança que creem em Jesus Cristo. Esse é o ponto central da história, ainda que o milagre seja importante, mas não é o ponto focal, mas sim a grande fé desse centurião. Agora vamos olhar para a história em si, a estrutura. Essa história tem duas partes muito claras. A primeira narra como aqueles intermediários judeus imploram a Jesus que curasse o escravo de um centurião. Eles dizem: ele é um homem digno, ele é um homem bom, ele nos ajudou a construir a sinagoga, não tem ninguém como essa pessoa. Um homem excelente. Todos os méritos possíveis para esse centurião, Jesus, você deveria realmente ajudá-lo. A segunda parte narra o protesto do centurião, que se dizia indigno, diz: não, Senhor, eu não sou digno. E aquele homem então reconhece o poder de Jesus para curar com a palavra. Ele nem mesmo quer que Jesus vá até
a sua casa e toque, como Jesus fazia, tocava, orava sobre os enfermos. Ele diz, não, não é necessário, eu creio que o Senhor tem poder para falar daí mesmo. E essa atitude dele é pontuada pela declaração de Jesus, que não encontrou fé em Israel como aquela. Resumindo, é isso a história. E aí vem mais uma vez a pergunta, qual é o ponto afinal dessa história? O ponto dessa história, meus irmãos, é o exemplo e essência da fé verdadeira. É isso que ela quer nos instruir e nos ensinar. E será o tema do sermão nessa noite. O exemplo e essência da fé verdadeira. A cura do escravo do centurião. E essa história tem 3 partes muito claras. Primeiro, o pedido, no versículo 1 a 5. O pedido acompanhado de razões dignas. Aqueles homens vão dizer, ele é digno. Um pedido no versículo 1 a 5. Depois nós temos o reconhecimento no versículo 8, que é o pedido do centurião acompanhado de razões indignas, é o oposto, no versículo 6 a 8. E por último nós temos o pronunciamento no versículo 9 a 10, que é o elogio de Jesus acerca da fé daquele centurião e a resposta ao seu pedido, onde Jesus de fato cura o escravo daquele centurião. Então nós temos 3 partes literalmente nessa pequena história. Vamos analisar a primeira parte, o pedido acompanhado de razões dignas. Veja o texto comigo, olhe para a sua Bíblia. O texto começa da seguinte forma: Jesus havia concluído o seu sermão e havia então descido ali do monte, que nós não sabemos exatamente que monte era, e Jesus entra em Cafarnaum, que era uma espécie de quartel-general, onde Jesus atuava, onde Jesus tinha uma casa. Era uma cidade importante, Cafarnaum. E Jesus, então, está ali naquela cidade de Cafarnaum, uma cidade costeira, uma cidade importante em Israel, sobretudo pela pesca, pelo comércio. E o texto, então, nos diz que o servo de um centurião, o texto grego é interessante porque a palavra centurião está logo no início. Isso mostra que Lucas tem uma grande atitude enfática em mostrar um centurião. Um centurião. E aqui o servo, que a nossa tradução tem servo, mas literalmente a palavra grega é doulos, é um escravo, era o escravo do centurião. E a primeira coisa estranha desse centurião é que esse centurião tinha um escravo a quem este muito estimava. E você pode perguntar, pastor, o que é, afinal de contas, um centurião? Bom, a palavra centurião vem de centúrio no latim, que era a língua que os romanos falavam, que significa 100. Então, um centurião era um homem que funcionava como chefe de 100 soldados. Obviamente, houve mudanças ao longo do tempo, e talvez na época de Cristo fosse em torno de 80. Então, era em torno de 80, os 100 legionários, e os centuriões, eles eram chamados a espinha dorsal do exército romano. Eram aqueles que lideravam os homens, eram profundamente organizados, militarmente disciplinados. O historiador da época, Políbio, descreve da seguinte forma os centuriões: eles não devem ser tanto buscadores do perigo, quanto homens que podem comandar, firmes na ação e confiáveis. Eles não deveriam ser excessivamente ansiosos para apressar a luta, mas quando pressionados devem estar prontos para se manterem e morrerem nos seus postos. Assim era o trabalho de um centurião segundo os romanos. Alguém disposto a morrer por Roma, de profunda lealdade, alguém corajoso. E esse homem, nesse contexto, ele estava ali em Israel. O que é que ele está fazendo ali? Israel, nesse período, estava debaixo do jugo de Roma. E esse centurião, com certeza, estava juntamente com os seus soldados. Mas esse centurião tinha algumas características profundamente diferentes. Uma primeira é que o texto nos diz que ele tem um escravo a que ele muito estimava. 1/3 da população romana era formada de escravos. E esse homem, então, estimava. A palavra grega que Lucas usa aqui para estimava é alguém valoroso, honrado. Esse homem honrava muito aquele escravo. E, obviamente, nós pensamos muito naquela escravidão, sobretudo, que veio da África, mas a escravidão, nesse contexto aqui, era uma coisa profundamente natural. Às vezes, os escravos, eles tinham um relacionamento de muita amizade com os seus senhores.
Alguns, muitas vezes, como eu expliquei quando eu estava pregando aqui em Colossenses, muitos nessa época nem queriam ser libertos, porque viver como escravo era melhor, eles teriam muito mais condições financeiras de viver bem. Obviamente, nós nunca podemos dizer que a escravidão é uma coisa boa. Mas esse homem escravo, ele era muito estimado, e ele estava doente, quase à morte. Quase à morte. E o versículo 3 continua: e tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus. A palavra grega é presbítero, no sentido daqueles mais velhos. Os anciãos, eles eram muito importantes, eles representavam geralmente a liderança da cidade, a nata daqueles que tomavam decisões importantes. Talvez os anciões da sinagoga. E ele então envia esses anciãos pedindo que curasse o seu escravo. Então aquele homem, ele então envia aqueles judeus e diz assim: peçam a Jesus. Quando esse centurião ouviu falar a respeito de Jesus? Nós não sabemos. Ele estava lá ouvindo o Sermão do Monte, nós não sabemos. Mas o fato é que ele sabia e talvez tinha visto ali algumas curas que Jesus realizara. É bem possível que aquele centurião, nesse ponto, Mateus diz que ali no Sermão do Monte, Jesus realizou curas e realizou milagres e realizou coisas extraordinárias. É possível que aquele homem escute ou tenha visto Jesus realizar algo extraordinário. Não é à toa que ele então vai pedir ajuda, ele apela a Jesus. E o texto então nos diz, no versículo 4, que agora aqueles anciãos vão até Jesus e vão trazer um relatório daquele centurião. Obviamente os judeus, eles não se relacionavam bem com os gentios, os goim, como eles chamavam, as nações, os povos. Eles não faziam parte, na mente da época dos judeus, do povo de Deus, não era nação pactual. Mas aquele centurião conseguiu agradar aqueles judeus. E veja o que eles dizem. E esses chegantes a Jesus, com instância, eles então começam a suplicar a Jesus e dizendo: ele é digno que lhe faça isso, que lhe faças isto, porque é amigo do povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Essa é a essência do relato. Ele é um homem digno. E a palavra aqui, na língua grega que Lucas usa, e Lucas ele usa um grego muito sofisticado e rico, é no sentido de alguém elevado em mérito, de valor incomparável. Ele é um homem extraordinário. Obviamente, esse diálogo se deu em aramaico, que era a língua que Jesus falava, mas os evangelhos foram escritos em grego. Esse é um homem extraordinário. Esse era um homem de muitas qualidades. Então, quando os judeus estavam construindo a sinagoga, ele ajudou a construir, ele era amigo do povo. Geralmente os romanos, eles tinham essa atitude profundamente presunçosa em relação às nações conquistadas, em relação aos povos conquistados, mas esse homem era diferente. Apesar de não conhecer a Deus nesse ponto, mas ele é um homem que mostrava generosidade, atos de generosidade. Ele é digno. Essa era a mensagem. Todo mundo conhecia aquele homem em Cafarnaum. Talvez ele fosse o exemplo de um bom romano, um bom centurião, um homem justo que tratava de forma justa os seus servos, os seus escravos, um homem que era amigo do povo, um homem que buscava ajudar. Essa era a mensagem daquele homem. E o pedido está todo focado nisso. É digno, é justo. Faça isso, Jesus, ele merece. Ele merece, esse homem. Se existe alguém que merece que o Senhor ajude, é essa pessoa. Veja que toda a linguagem é a linguagem do merecimento. Vocês percebem isso? É a linguagem que muitas pessoas também conhecem hoje. Não, eu acho que eu mereço que Deus faça isso comigo. Ou eu não mereço estar passando o que eu estou passando. Essa é a linguagem que os pecadores conhecem, a linguagem do merecimento. Nós sempre achamos que merecemos alguma coisa de Deus ou não merecemos alguma coisa de Deus. Agora vamos ver o que é que esse centurião diz. Versículo 6 ao versículo 8 nós temos o reconhecimento. Agora nós temos o pedido acompanhado
pedido do centurião acompanhado de razões dignas. Ele diz o seguinte: então Jesus foi com eles, ou seja, Jesus então vai. Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entre em minha casa. Veja que coisa extraordinária. Nós não sabemos se nesse ponto aquele homem já era um cristão, se ele já tinha crido em Jesus, talvez em um dos sermões que Jesus pregou, ele já tenha sido impactado pela fé em Jesus Cristo. Veja a forma como ele se dirige, chamando a Jesus de Senhor. Mas aqui nós vemos um homem que tem uma avaliação completamente diferente daquela que os outros têm dele. Ele diz: Senhor, não te incomodes, eu não sou digno que entre em minha casa. Veja, se nós olhássemos à luz da sociedade romana, tudo na sociedade romana girava a partir de dois princípios, de honra e vergonha. Então, à luz social, se nós olhássemos à luz da sociedade da época, o centurião estava em uma posição de honra. Ele talvez fosse um dos homens mais honrados naquela cidade, ele representava Roma. E Jesus era um simples pregador, um homem que nesse ponto ainda nem era tão conhecido. Jesus então estava em um status social muito menor do que aquele centurião. E é por isso que as palavras dele são chocantes. É um centurião romano dizendo a Jesus: Senhor, eu não sou digno. Isso que eles estão dizendo a meu respeito não é verdade. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Quem sou eu? E de alguma forma nós vemos essa obra que só o Espírito Santo faz, de trabalhar no coração dos homens pecadores para produzir esse profundo senso de indignidade. Eu não sou digno. Eu não sou digno. Ele diz que não é digno. Eu não sou digno. Mas ele não para por aí. Observe que ele não apenas diz que não é digno que Jesus entre na sua casa. Ele continua: por isso, eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Veja que coisa maravilhosa. Senhor, eu não podia ir. Eu não podia falar e pedir pessoalmente. Eu não sou digno. Eu não sou digno. E aqui nós vemos que aquele homem está olhando a situação não dentro da posição social dele, mas de alguma forma dentro da esfera da santidade e pecaminosidade, onde ele percebe a santidade de Jesus, a glória de Jesus, a majestade de Jesus e a sua indignidade. Porque o verdadeiro evangelho faz isso, faz com que os homens mais dignos, ricos e poderosos olhem para Jesus e olhem para si mesmos e se vejam como pessoas indignas. Esse é o coração do verdadeiro evangelho e da verdadeira fé. Eu não sou digno. E ele continua: porém manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Isso, irmãos, é fé. E fé verdadeira só pode ser obra de Deus no coração do homem. E a pessoa da Trindade que produz fé no coração dos homens é o Espírito. Fé verdadeira. E ainda que o Espírito não tenha vindo no sentido, na história da redenção, como ocorre em Atos, mas nós nunca podemos imaginar que a obra do Espírito Santo começa a partir de Lucas e Atos. Esse é um dos grandes erros hermenêuticos. Nós vamos ver a obra do Espírito várias vezes no Antigo Testamento, e aqui nós vemos exatamente isso, o Espírito atuando através do ministério de Cristo. E de alguma forma o Espírito deve ter feito exatamente essa obra no coração daquele homem, e é por isso que ele tem essa fé verdadeira. Ele diz assim: Senhor, não é preciso o Senhor ir. Isso era profundamente contrastante. Por quê? Porque quando Jesus estava, observe que as pessoas buscavam levar os doentes, as pessoas queriam que Jesus tocasse nelas. As pessoas às vezes faziam um buraco no teto, como nós temos aquele episódio, para descer alguém, para colocar essa pessoa diante de Jesus. Mas esse homem diz: não é necessário.
Manda daí mesmo, uma palavra, Senhor. Veja o que é fé verdadeira. Uma palavra, Senhor. Não precisa duas. Uma palavra e o meu escravo será curado. Essa é a fé verdadeira. A indignidade e a confiança total em Jesus Cristo. E ele então continua. E ele agora vai ilustrar por que ele está dizendo isso a Jesus. É maravilhoso. Ele diz assim, porque também eu sou um homem sujeito à autoridade. Obviamente os centuriões estavam debaixo da autoridade e outros soldados estavam debaixo da autoridade. Era quase 100 homens. E tenho um soldado às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu escravo, faze isto, e ele faz. Ele está reconhecendo a profunda autoridade de Jesus, ele está reconhecendo que Jesus é Senhor, que ele tem autoridade. A sua fé não é uma fé cega em Jesus, ele reconhece que Jesus tem autoridade, que Jesus tem poder, que não era necessário ir na sua casa, pois ele era indigno. Observe que a fé verdadeira não apenas ela tem a ver com um senso de indignidade, mas a fé verdadeira se volta para uma única pessoa, Jesus Cristo. A fé verdadeira se volta para Cristo. E aqui nós vemos esse grande milagre que ocorre na vida desse centurião. Manda uma palavra. A fé verdadeira se apoia na palavra e no poder de Jesus. A fé verdadeira tem a ver em reconhecer a autoridade absoluta de Jesus. A fé verdadeira não precisa de uma evidência tátil. A fé verdadeira reconhece que Jesus pode fazer qualquer coisa. Apenas uma palavra é necessária. E tudo mudará. E o texto então, agora no versículo 9 e 10, vai mostrar a recompensa daquele homem. E a maior recompensa dele não foi ter o seu escravo curado. A maior recompensa desse homem foi receber um elogio de Jesus Cristo. Essa é a maior recompensa que alguém pode receber na vida. É receber um elogio do seu Senhor. E veja o que Jesus diz. Admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Em uma tradução grega mais literal, seria, eu não achei uma fé tão grande como essa. Eu não achei uma fé tão grande. Veja, Israel era o povo pactual. Jesus veio como Messias para Israel. Mas em nenhum momento Jesus encontra uma fé, nem mesmo nos seus discípulos, nem mesmo entre os fariseus, nem mesmo entre aqueles que liam as Escrituras, que estavam todos os sábados nas sinagogas. Mas agora nós temos esse centurião, e Jesus se admira com a sua fé, e essa é a maior recompensa da fé verdadeira, irmãos, é receber esse glorioso elogio de Jesus, dizendo, que fé grande! Que fé grande é desse homem. E nós vemos apenas 2 episódios onde Jesus fala dessa forma, com 2 gentios. Primeiro, com esse aqui. E o segundo é uma mulher cananeia, uma gentia, uma grega. Quando Jesus diz, mulher, grande é a tua fé. E aquela mulher que manda, que pede a Jesus que Jesus cure a sua filha que está terrivelmente endemoniada. E Jesus aparentemente fica silencioso, e depois Jesus diz, não é bom tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Jesus diz, você é indigna, por que eu devo me importar com você? Por que eu devo curar a sua filha? Ela diz, é verdade, Senhor, eu sou indigna, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu sou indigna, mas me dá a tua graça, ainda que sejam como migalhas que caem. E Jesus diz,
grande a tua fé. Essa é a fé grande. É a fé que reconhece a sua indignidade e deposita inteiramente a sua confiança em Cristo. E o texto então nos diz: e voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o escravo. E é maravilhoso porque o episódio não vai mostrar, mas em algum momento, e aquele homem então manda as pessoas, diga que Jesus não precisa vir, uma única palavra dele vai ser necessária. E nós podemos hipoteticamente imaginar o centurião em casa, vendo aquele seu escravo, estimado, amado, morrendo, e de repente aquele homem é curado. E com certeza ele sabe, foi a palavra do Senhor. Ele falou lá. Eu não sou digno que ele entre em minha casa, mas ele falou, ele disse alguma coisa. E quando aqueles homens voltam e chegam na casa, o servo está curado. O centurião foi o primeiro a perceber o poder de Jesus, curando de forma gloriosa o seu escravo. E por que Jesus admira a fé desse homem? Há várias razões para isso, irmãos. Primeiro, ele reconhece a grandeza de Jesus e a sua indignidade. Essa é a fé verdadeira e é a essência da fé verdadeira. Ele reconhece a grandeza de Jesus e a sua indignidade. Segundo, a fé verdadeira e a fé desse homem é grande e admirável porque ele deposita todas as suas esperanças na pessoa e na palavra de Jesus. Toda a sua esperança está em uma única pessoa, Cristo. É por isso que a fé desse homem é uma fé que foi registrada nas Escrituras para a nossa lembrança. Então, o que é a fé verdadeira? O que é a fé verdadeira? Existe um binômio que nós sempre temos que pensar: a fé é mérito ou graça? E o tempo todo nós vemos várias vertentes do cristianismo que estão sempre falando na ideia de fé como mérito. Você faz alguma coisa e você recebe outra coisa, ou algo em troca de Deus. E a reforma protestante foi exatamente esse grande movimento para restaurar a fé como sendo graça. A fé é graça. A verdadeira fé tem a ver com esse reconhecimento da grandeza, da suficiência de Jesus, da sua obra, do seu poder, da sua autoridade, do nosso status de total indignidade. Nós não merecemos nada. Não há mérito. Então, se você quer se aproximar de Deus para receber alguma coisa, ou se você acha que você vai fazer alguma coisa para receber algo em troca de Deus, você não conhece o que é a fé. Essa não é a fé verdadeira. A fé verdadeira reconhece a sua profunda indignidade. Eu não sou digno. A fé verdadeira se apoia primeiramente em uma pessoa e sua obra, que é Jesus, somente Cristo. A fé verdadeira se apoia nas palavras dessa pessoa, somente a palavra dele, somente a Escritura. A fé verdadeira busca exclusivamente a graça de Deus, somente a graça. A fé verdadeira confia plenamente em uma atitude de humildade, onde você sabe que tudo você recebe de Deus, somente a fé. A fé verdadeira se agarra nas promessas de Deus e vive em atitude de obediência para agradar a Deus, somente a glória de Deus. A fé verdadeira é dependente. De alguma forma nós vemos esses 5 solas aqui nesse episódio, na vida desse homem. E qual é a essência da fé verdadeira? Não é mérito, é graça. Mas qual é a essência da graça? Qual é o coração do Evangelho? Esse sentimento de indignidade que busca a graça de Jesus. Ninguém pode conhecer a Jesus se ele se achar digno e bom demais.
E é por isso que há muitas pessoas que estão perdidas achando que conhecem a Deus. Ninguém pode conhecer a Deus sem esse sentimento de indignidade. Isso nós vamos encontrar no Antigo e no Novo Testamento, irmãos. Todos aqueles que têm experiência com Deus, eles sentem exatamente essa profunda indignidade. Deixe-me dar alguns exemplos. Por exemplo, em Gênesis 18, 27, diz assim: disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. É assim que Abraão se vê: eu estou falando com Deus, eu sou pó, eu sou cinza, eu não sou nada. Ou Jacó, lá em Gênesis 32, 9 e 10, e orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este bordão, já agora sou 2 bandos. Ele diz: eu sou indigno, Senhor, quantas bênçãos o Senhor me deu. Eu sou indigno. Ou como Jó 42, versículo 6, após aquela gloriosa revelação, quando ele diz assim: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ou Isaías, no capítulo 6, versículo 5, quando ele tem aquela experiência gloriosa, e ele vê Deus em toda a sua majestade e santidade, ele diz: eu estou perdido, eu sou homem de lábios impuros, eu sou um pecador, eu sou indigno. Ou como João Batista, em Mateus 3,11, que diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. E essa ideia de levar a sandália era algo tão ultrajante que até mesmo os judeus muitas vezes não ousavam pedir isso aos seus próprios escravos. E João Batista dizia: eu não sou digno nem de ser escravo de Jesus, eu não sou digno de levar, de desamarrar ou de amarrar as correias das suas sandálias. Eu não sou digno. Ou em Lucas, no capítulo 5, versículo 8, que diz: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, eu sou um pecador. Retira-te de mim, Senhor, eu não sou digno. Quem sou eu para estar perto do Senhor? Ou como Paulo, em 1 Timóteo 1,15, que diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, eu sou o pior de todos. Era assim que Paulo se sentia: eu sou o pior pecador de todos. Eu sou indigno. Enquanto o Espírito Santo não coloca um pecador nesse sentimento de indignidade, ele jamais conhece a Jesus Cristo. E se você realmente espera ter fé verdadeira, primeiro Deus precisa te colocar com a boca no pó. Você precisa dizer: quem sou eu para servir a Jesus? Quem sou eu para ir para um culto no domingo, dia do Senhor, adorar Jesus? Quem sou eu para estar nas fileiras do povo de Jesus, cantando e ouvindo a palavra de Jesus? Quem sou eu? Eu não sou digno. Quem sou eu? Isso é o oposto do evangelho dos nossos dias, né? O evangelho da dignidade. As pessoas dizem: eu fazer isso na igreja, isso é pequeno demais para mim. Você sabe quem eu sou? Você sabe qual a minha posição na sociedade? Fazer essa coisa simples, não. Nós vivemos uma sociedade onde o tempo inteiro as pessoas buscam dignidade, honra, glória, poder. Onde as pessoas muitas vezes começam a ter algum dinheiro, alguma posição, então elas já começam a se achar grandes, dignas. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. E todos aqueles que têm esse sentimento de grandeza, de dignidade, jamais conhecerão o Senhor.
Apenas aqueles que aprendem como Paulo, que diz exatamente isso. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. É exatamente esse sentimento. Viver Cristo, morrer lucro. Essa é a essência do verdadeiro evangelho. Você conhece esse evangelho? Você tem essa fé verdadeira? É assim que você se sente quando você olha para Deus e olha para a glória, para a santidade de Jesus. E você diz: meu Deus, tem misericórdia, quantas imundícies há no meu coração. E você ora como alguns puritanos oravam, diz: Senhor, come as minhas imundícies, que a tua santidade come essas imundícies do meu coração. Eu não sou digno. Eu não sou digno. Apenas essa fé verdadeira faz com que alguém conheça Jesus Cristo e entre no reino de Deus. E é por isso que Jesus está admirando, porque ali ele encontrou uma fé verdadeira. Mas o oposto da fé verdadeira é uma fé incrédula, meritória. E há duas vezes aqui no Evangelho, que pelo menos nos Evangelhos, que Jesus se admira de alguma forma. Jesus fica muito admirado com esse homem e com a fé dele, também com a mulher cananeia, mas Jesus também se admira com cidades incrédulas. Lá em Marcos capítulo 6, ele fica admirado com a sua própria cidade, Nazaré, onde ele fez coisas extraordinárias e eles foram incrédulos. Jesus também se admira com a incredulidade de pessoas que viram coisas e ainda continuaram incrédulos. Fé ou incredulidade? O caminho da fé é sempre o melhor. E a essência da verdadeira fé tem a ver com uma pessoa, que é Jesus Cristo. A fé verdadeira é nada mais, nada menos do que mãos abertas que agarram-se em Jesus Cristo. E durante um período na Segunda Guerra Mundial, em uma luta muito intensa entre os aliados e os alemães, um grupo de aliados, eles estão profundamente encurralados e a única saída seria fugir pelas montanhas. Eles estão muito amedrontados, alguns deles têm profundo medo de altura, e um deles consegue subir, ele tem cordas, então ele lança as cordas assim: agarre-se a isso. É a única forma, você precisa se agarrar e eu vou puxar você. E um deles está com muito medo disso, e ele diz assim: tenha fé, se agarre, eu seguro. A fé verdadeira, irmãos, são mãos abertas. A fé verdadeira são mãos abertas que se agarram nas promessas de Deus. A fé verdadeira, ela tem esse sentimento de indignidade. Mas para um grande pecador, a fé verdadeira reconhece que é um grande Salvador. Um Salvador digno. Um Deus homem que veio exatamente salvar pecadores indignos. Então a fé verdadeira são mãos abertas que se agarram a esse Cristo glorioso, a sua obra gloriosa. E você então crê nele e vive para ele. E dedica cada momento da sua vida para servi-lo. E esse Jesus vai ser o seu único consolo na vida e na morte. Essa é a fé verdadeira. É uma fé que vai amadurecendo, porque a cada dia nós vamos aprendendo esse senso de indignidade. Mas pedimos: Senhor, segura em minhas mãos que são fracas. Eu não sou digno. Eu não tenho forças. Mas as tuas mãos são fortes para me segurar em cada momento da nossa vida. É esse tipo de fé verdadeira que nós precisamos redescobrir em nossos dias. Que Deus, com sua infinita bondade e graça, nos ajude a ter essa fé humilde, dependente e centrada na pessoa bendita de Jesus Cristo. Crendo que Ele é poderoso para fazer mais do que pensamos ou pedimos.
porque Ele é poderoso para, com uma só palavra, mudar qualquer situação. E é por isso que eu digo, só termina quando o Senhor diz que termina. Está nas mãos do Senhor. É Ele que tem as últimas palavras em todas as circunstâncias da sua vida. Então tranquilize o seu coração e vá até Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. O autor dos Hebreus diz assim, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Olhe para Jesus, cada momento da sua vida. Vamos orar. Senhor Deus bendito, nós louvamos e te agradecemos pela tua palavra, que é santa, viva, poderosa, e tem tantas lições para nós, Senhor. Muito obrigado por isso. Nos socorre em nossas fraquezas, Senhor. Nós não somos dignos de servir um Senhor tão santo, mas tão humilde, tão majestoso, mas tão cheio de compaixão como o Senhor. Nós vivemos em um mundo mau, e muitas vezes somos contaminados por esse mundo mau. Somos contaminados por pensamentos ímpios. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Tem misericórdia, porque nós precisamos sempre estar nos lembrando que nós não somos merecedores de nada. Não somos merecedores das casas em que nós moramos, do transporte que nós nos locomovemos, das roupas que nós temos, do pão diário que o Senhor tem dado e colocado em nossa mesa. Não somos dignos de pertencer à tua igreja, ao teu povo. Não somos dignos de estarmos aqui no dia do Senhor, na tua presença, porque nós sabemos que o Senhor está aqui em nosso meio, nessa noite. Nós não somos dignos. Não somos dignos de encarar os teus olhos santos, que prescrutam a nossa vida e veem os nossos pecados. Nós não somos dignos, Senhor. Nós não somos dignos. Nós não somos dignos de ouvir a tua palavra, de orar ao Senhor. Então, obrigado pela tua graça, Senhor. É por isso que estamos aqui, Senhor. Porque a tua graça nos alcançou, e a tua graça que tem nos sustentado ao longo desses anos, em nossa caminhada cristã e como igreja, é tão somente a graça do Senhor. Muito obrigado por isso. E ajuda-nos a descansar cada dia da nossa vida em tua graça. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.